Olá, sou o Rubens Branco. Vamos falar hoje sobre a eventual limitação da isenção da pensão alimentícia que o STF vai julgar ainda. Mais uma vez, havendo dúvidas, entre em contato com o canal que a gente tenta esclarecer. O STF poderá limitar os efeitos da decisão que proibiu a cobrança de imposto de renda sobre os valores recebidos como pensão alimentícia. Os ministros vão voltar ao tema 3 meses depois de firmar a posição por conta de um recurso apresentado pela União para restringir a quantidade de beneficiados e para que não seja obrigado a devolver dinheiro aos contribuintes. Durante muitos anos se cobrou imposto de renda daquelas pessoas que são beneficiárias de uma pensão alimentícia. Então o IBDFAM, que é um Instituto Brasileiro de Direito de Família, entrou com uma ação no STF dizendo que essa exigência de imposto de renda era uma bitributação, porque a pensão alimentícia nada mais é do que um pagamento obrigatório que alguém que recebeu um salário e que pagou o imposto de renda, ele é obrigado a distribuir aquilo entre os seus dependentes. O IBDFAM defendeu a tese que, ora, se ele já pagou o imposto de renda e tem que obrigatoriamente entregar ou para o cônjuge ou para os filhos, por que o cônjuge e os filhos teriam que tributar novamente? E ganharam essa discussão. A União, no entanto, quer evitar um impacto bilionário, o que justificaria para a União a tentativa de limitar os efeitos da decisão. Sim, porque como a não tributação da pensão alimentícia foi considerado um tema constitucional, ou seja, era inconstitucional a cobrança do imposto de renda, o fisco tem preocupação de que os contribuintes que recebem pensão nos últimos 5 anos vão correr para o judiciário para reaver de volta todo o imposto pago. A Advocacia Geral da União estima uma perda anual de 1 bilhão e de até 6 bilhões e meio se o governo tiver que devolver aos contribuintes o que pagaram em imposto nos últimos 5 anos. Bom, deveria ter que devolver, porque se cobrou uma coisa que era inconstitucional cobrar, o correto é devolver. Mas, nessa hora, tanto a Advocacia Geral da União, a Procuradoria, eles criam esses números que impactam 1 bilhão, 6,5 bilhões, mas ninguém diz, mostra onde é que está a conta. São números que são jogados para assustar aqueles que vão julgar. O julgamento desse recurso pelo STF está marcado para ocorrer entre os dias 23 e 30 de setembro no plenário virtual. A União quer que os ministros esclareçam se a decisão abarca somente as pensões determinadas por decisão judicial ou se abrange tudo, as judiciais e as definidas por escritura pública, o que aumentaria em quase 100 mil o número de beneficiados pela isenção. O pedido da União é um pedido inocente de garotinho de 10 anos, né? Porque está na cara que a pensão, se for isenta, vai ser isenta tanto aquela judicial quanto aquela feita administrativamente ou aquela que é feita em cartório, né? Quando você faz o divórcio no cartório e não Isso é só para empurrar a decisão, ou demorar mais para que se decida. Pede, além disso, que os ministros, vejam só, considerem que o benefício somente os valores dentro da isenção do IRPF, hoje estabelecido no valor mensal de 1.903. O problema nessa argumentação da União é que o STF entendeu que não há uma renda nova com a pensão alimentícia, aquele que eu falei no início. Na realidade, a pessoa que paga separa uma parte da sua renda que já foi tributada e repassa ao beneficiário. A AGU pede ainda para que os ministros apliquem a chamada modulação de efeitos ao caso, ou seja, como sempre foi tributado, como a decisão que é inconstitucional foi agora, no mês de junho, então só a partir de junho é que a isenção vale, validando a isenção somente a partir do encerramento do processo. Se atendida, a União não precisará devolver os valores que foram pagos de forma indevida pelos contribuintes no passado, o que seria uma injustiça. O correto é devolver aquilo que foi inconstitucionalmente cobrado. A cobrança do imposto de renda de pessoa física sobre os valores recebidos como pensão alimentícia
é analisada pelo ministro com base na ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo IBDFAN desde 2015, ou seja, está rodando essa ação lá no Supremo desde 2015. A entidade questionava o dispositivo da Lei 7.703 de 1981, do Regulamento do Imposto de Renda, que previa o recolhimento do tributo pela pessoa que recebe os valores, ou seja, os beneficiários das pensões. O placar no julgamento de mérito fechou em 8 votos a 3, prevaleceu o entendimento do relator, o ministro Dias Toffoli, pela inconstitucionalidade das normas. Vamos torcer que o esclarecimento do STF, agora no mês de setembro, seja no sentido de beneficiar aqueles que foram punidos por serem obrigados a pagar uma coisa que o Supremo considerou inconstitucional. Vamos aguardar, mas de qualquer forma, não acredito que a decisão do Supremo vai ser na decisão do que a União pediu, que só considerar isento aquilo que já é isento. Então, realmente, parece piada, né? Então, a pensão alimentícia só ia ser isenta naquilo que já é isento. Não faz nenhum sentido isso. É isso aí.